No ar, programas Ideias em Debate. Esse programa é mais um dos programas da série que a gente está fazendo aqui sobre a dramática situação do sistema penitenciário do Brasil. Já passaram por aqui o Wilson Camilo, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio de Janeiro, que nos fez um relato dramático, né, no que ocorre no sistema carcerário no Rio de Janeiro e, por tabela, no Brasil. Hoje, o nosso entrevistado é Marcelo Gervásio. Marcelo é presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Estado da Paraíba e do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Técnicos do Estado da Paraíba. Essas duas entidades congregam aproximadamente 3.500 trabalhadores. 3.500 trabalhadores que hoje vivem numa situação de insegurança total. O número de presidiários lá na Paraíba chega a 10.000 encarcerados, quando os presídios têm condições de receber apenas 4.000. É uma situação totalmente absurda, né? Presos amontoados, um em cima do outro, né? E os trabalhadores? Os trabalhadores não têm plano de carreira, os trabalhadores têm baixos salários, os trabalhadores muitas vezes têm um salário inferior ao que custa um preso para o Estado. E o Estado faz o quê? O Estado, né, não se preocupa com o trabalhador, o Estado não ouve as reclamações dos trabalhadores e o Estado, principalmente, né, não estou falando do Estado da Paraíba, nós estamos falando do Estado brasileiro, né? A Paraíba é um de muitos que ocorre aí, né? O Nordeste, recentemente, mostrou que os presídios do Nordeste estão dominados por facções que vivem em disputas internas, mas também a falta de segurança, o amontoado de presos é responsável pelas fugas, pelas mortes e por mais de 120 mortes que a gente viu recentemente aí ocorrerem nos presídios, né? Mortes de presos poderia ser também de trabalhadores, de agente penitenciário, de policiais, porque esses vivem em total segurança dentro dos presídios. A insegurança é total, trabalho insalubre, salários baixos e total insegurança. Marcelo, muito obrigado pelo você vir de João Pessoa para nos dar essa entrevista, para você vir de lá para nos relatar a dramaticidade que vivem os trabalhadores dos presídios brasileiros. Eu te pergunto, o que ocorreu em Manaus, o que ocorreu em Roraima, o que ocorreu no Rio Grande do Norte, né, é uma sinalização de que pode ocorrer nos demais presídios do Norte e Nordeste do Brasil? Com certeza, Mauro. O sistema penitenciário, esse caos atual que começou a se instalar, e eu diria até que isso pode tomar proporções ainda maiores, né? Pode sair do Norte e Nordeste, invadir o Centro-Oeste, do Sul e o Sudeste. Já vinha sendo anunciado há muito tempo e nossas entidades já vinham alertando para esse caos. Porque nós pegamos aí um somatório de fatores, como você mesmo falou na introdução, a superlotação, eu não chamaria mais de superlotação, mas diria que é uma hiperlotação, né? E a não valorização do trabalhador penitenciário, do agente de segurança penitenciária, né? A falta de regulamentação da nossa profissão a nível nacional e o nosso baixo efetivo, se você juntar todos esses fatores, você tem o que já está ocorrendo em Manaus, está ocorrendo no Rio Grande do Norte, já está ocorrendo também na Paraíba, porque nós também tivemos mortes lá. E todo esse somatório de fatores já era um prenúncio do que estava para acontecer. E se o Estado brasileiro como um todo não tomar providências, né, não tomar providências quanto a isso, não agir como tem que agir, isso pode se tornar ainda maior, né? Essa briga entre facções pode se alastrar por todo o país e ficar algo difícil de se controlar, difícil de se contornar. Porque, Marcelo, é o seguinte, né? A briga de facções dentro do presídio
né, é um fato constatado. Mas essas facções, elas estão dentro do presídio e estão também fora do presídio. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o Estado resolveu transferir alguns presos e as facções, sabe, revoltadas com a transferência, levaram o caos à cidade. Incêndio de ônibus, depedrações, uma violência incontrolável, né? É isso que preocupa, Marcelo? Sim, sim, nos preocupa. E na verdade, Mauro, é bom que todo o Brasil saiba, e o que eu vou falar aqui chega a ser polêmico e talvez choque até alguns colegas, mas a grande verdade é que quem manda nos presídios brasileiros são as facções criminosas. Porque você pega algumas realidades lá no Nordeste, como Pernambuco, como a Paraíba, onde determinada facção tem que ficar em determinados pavilhões e a outra facção em pavilhões diferentes, e não se pode dar a visita familiar, por exemplo, no mesmo dia para todas as facções, ou então o presídio se rebela, se amotina. Isso descumpre a lei das execuções penais, quando diz que a divisão deveria ser por artigo, por periculosidade, e não por determinado sujeito pertencer à facção X ou Y. Isso já denota, isso já mostra, já deixa claro para toda a sociedade que o Estado perdeu o controle dentro dos presídios. O Estado já não controla mais os seus presídios. Quando dá esse tipo de autonomia para as facções, né, o Estado está dizendo que não perdeu a capacidade de gerir suas unidades prisionais. O que Camilo falou aqui na entrevista dele, e eu concordo, acontece também em outras unidades, inclusive lá no Nordeste. Em Pernambuco você tem o Complexo do Curado, que é uma realidade bem próxima da que acontece aqui no Rio de Janeiro, onde o Estado já não pode mais entrar nos pátios do presídio. Todo o organograma, toda a organização lá é gerida pelos chefes de facção. E é bom que o Brasil saiba disso, porque tanto o governo federal quanto os governos estaduais tratam a crise penitenciária, tratam o sistema penitenciário com total descaso. Descaso em todos os aspectos. Descaso com o trabalhador, descaso com o preso, descaso com a sociedade como um todo. Porque quando o Estado, né, demonstra essa falta de autonomia em controlar os presídios, ele está deixando a sociedade também insegura. Quem está fora dos presídios da sociedade está insegura, porque aquele que está preso lá dentro, ele de repente ele tem autonomia de gerir aqui fora, de dar ordens, de fazer, entendeu? Situações que colocam a sociedade em próprio risco. Olha, Mauro, eu queria que toda a sociedade brasileira soubesse, e eu gostaria de convocar o pessoal dos direitos humanos para militar nesse sentido junto conosco também. Mas para quem não sabe, o nosso ordenamento jurídico, a nossa tradição jurídica diz que a pena no Brasil ela tem muito mais um caráter reeducativo, um caráter educativo, de ressocialização do que de punição. Aí você pega um presídio como, por exemplo, lá na Paraíba, o presídio do Roger, né, o Flósculo da Nóbrega, que tem capacidade para 450 presos e hoje abriga 1.400, o cidadão infrator que está nesse presídio, ele não vai ser ressocializado. Muito pelo contrário. O cidadão entra ali porque praticou o crime da Maria da Penha, entra ali porque praticou um furto simples e vai sair dali perito em tráfico, perito em assalto à mão armada. O Estado tem pecado nisso. O Estado não tem cumprido a lei, o Estado não tem cumprido a Constituição. E isso traz implicações também para a sociedade. Porque um dia, aquele privado de liberdade, ele vai sair do presídio. No Brasil não existe prisão perpétua. E quando ele sai, que deveria sair reeducado, ressocializado, ele vai sair dali um perito em crime. E a sociedade vai ter que encarar aquele problema que o Estado brasileiro, que a República Federativa do Brasil deixou de encarar como deveria. Ou seja, o que você está dizendo aqui, você que é um presidente de uma associação de agentes penitenciários e presidente de uma associação de agentes técnicos penitenciários, você está dizendo que os presídios da Paraíba, e isso pode se refletir no Brasil como um todo, na verdade é uma escola de marginalidade? Uma escola do crime, onde o Estado perdeu o controle. A partir do momento que as facções determinam que determinado pavilhão pertence à facção, a partir do momento
que não dá para cumprir a lei de execuções penais, de separar os privados de liberdade por periculosidade de artigos, o Estado perdeu o controle. Quando o agente penitenciário já não pode entrar mais no pátio do presídio porque não tem efetivo, não tem segurança para isso, quando o Estado já não nos dá mais respaldo para agir, o que nós estamos fazendo ali, Mauro, é conter o problema. É segurar, é camuflar o problema. O Estado brasileiro como um todo, os governos estaduais e a União, tem sido perito em camuflar um problema. Nós perdemos, a verdade é essa. É bom que a sociedade brasileira saiba que nós perdemos o controle sobre nossas unidades prisionais. Quer dizer, o Estado perdeu o controle ou porque o Estado não quis agir? O Estado foi omisso, está sendo omisso, ou porque o Estado não tem mais condições de ter esse controle? Existe uma tese muito debatida no meio das entidades de que existe uma clara intenção do Estado como um todo em sucatear todo o sistema penitenciário para que no futuro tenha isso como uma bela desculpa para poder privatizar, né? Recentemente, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, se chocou porque um preso no Brasil custa em torno de R$ 2.400 e custa mais do que um estudante. Nas parcerias públicos-privadas, as conhecidas PPPs, o preso chega a custar o dobro disso. Aí a pergunta que nós fazemos: a quem interessa a privatização dos presídios? É o povo brasileiro? É a sociedade brasileira? Ou são alguns empresários? Ou são alguns políticos? É preciso que a sociedade saiba da realidade do que acontece no nosso cotidiano. A verdade é que o Estado camufla um problema e até agora não manifestou interesse nenhum de resolver. Ainda ontem houve uma reunião entre a FENASPEN, uma das duas federações dos agentes penitenciários, e a novidade que o ministro da Justiça trouxe nessa reunião foi criar uma espécie de Força Nacional Penitenciária, né? Existe a Força Nacional criada pela PM e a Polícia Civil, e a intenção dele agora, para dar resposta à crise prisional, é criar esse mesmo tipo de força, só que penitenciária. E nós encaramos isso como uma maquiagem, como um engodo, porque, na verdade, os milhares de reais que vai se gastar com essa força tática penitenciária poderia ser empregada nos estados, com os agentes que já trabalham nos presídios, com contratação de mais agentes penitenciários, com a valorização do profissional. Sinceramente, nós esperávamos mais, muito mais do ministro da Justiça, como alguma sinalização sobre a constitucionalização da nossa profissão com a PEC 308. O agente penitenciário hoje do Brasil, ele não tem identidade. Nós somos segurança pública, fazemos parte de forma direta ou indireta da segurança pública e não estamos inseridos no artigo 144 da Constituição Federal. O Marcelo, vamos fazer aqui um rápido intervalo e eu quero entrar mais profundamente nessa questão da PEC 308. A gente vem ouvindo aí dos agentes penitenciários de ponta a ponta no Brasil que a solução para melhorar o sistema carcerário no Brasil, para apagar tudo que já passou por aí, começar de novo, seria a PEC 308. Eu quero que você, vou fazer um rápido intervalo, e eu quero que você fale mais profundamente dessa questão de a importância da aprovação da PEC 308. Voltamos já. O sindicato quer saber de você. Fala aí, comerciária. Meu nome é Rita Angélica, trabalho no comércio há 3 anos. O que eu sinto trabalhando aqui é o prazer de estar conseguindo construir o meu sonho aqui, onde eu estou hoje. Que é estar fazendo o meu curso, a minha faculdade e a partir daqui estar construindo algo maior que eu quero para frente. No meu serviço eu sou faturista, eu gosto do que eu faço, eu entrei aqui como caixa, hoje eu consegui subir de cargo, gosto do que eu faço aqui dentro, ajudo no que eu preciso, sempre fui esforçada para o que eu faço, desde de outros serviços que eu tive ao que eu tenho hoje. Eu sou comerciária. Estamos de volta com o programa Ideias e Debate. Hoje o nosso entrevistado é Marcelo Gervásio. Marcelo é presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Estado da Paraíba e do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Técnicos do Estado da Paraíba.
Marcelo representa, o sindicato Marcelo representa 3.500 trabalhadores. Trabalhadores que vivem em condições insalubres, trabalhadores que vivem em segurança. E nós estamos aqui tocando numa ferida, né, que estava até agora, entendeu, escondida, que é a questão do sistema penitenciário brasileiro. O sistema penitenciário brasileiro, na verdade, está falido, né? O que ocorreu recentemente aí nos estados de Amazonas, Rio Grande do Norte, em Roraima, né? É uma demonstração clara e nítida de que o Estado perdeu completamente o controle das prisões brasileiras. Tem solução? Tem solução. Apesar desse controle que o Estado perdeu, tem solução, né? Marcelo me disse aqui o seguinte, por exemplo, lá no estado de Pernambuco, né, na prisão do Curado, o governo perdeu o controle total da prisão porque resolveu ceder às pressões de facções para transferir uma facção para um lado e uma facção para o outro. O governo perdeu completamente o controle. Quando isso, você entendeu, a legislação proíbe, né? Mas a solução que a gente escuta de todos os agentes penitenciários é a aprovação da PEC 308. Mas a gente, quando fala em PEC, olha aí, tem um detalhe, né? Tem um detalhe importantíssimo para você prestar atenção. Essa PEC está em tramitação no Congresso há 12 anos. Vai e volta, vai e volta. Ou seja, como é uma PEC que vai mudar completamente o sistema penitenciário, né? O sistema penitenciário hoje, que está já privatizado, com ação de cantinas dentro do presídio, com secretários de segurança que mandam comprar aí 100 mil casacos de frio quando a temperatura no Rio de Janeiro está 40 graus, empresas que servem quentinha, que querem que cada vez mais tenham presos dentro dos presídios para poder vender mais e mais. Essa PEC 308, ela vai mudar completamente essa situação. E quem vai dizer para a gente como é que ela vai mudar é o Marcelo. O Marcelo é um dos sindicalistas que estão brigando realmente para a aprovação da PEC. Você, sociedade, que vive insegurança, achando que o problema é lá dentro dos presídios, é lá dentro dos presídios sim, mas o problema também é do Estado. Problema dos políticos, do deputado que você votou nele, do senador que a senhora votou nele, que faz de tudo para que essa PEC 308 não seja aprovada, né? Ele esconde embaixo do tapete o grande problema. Por que ele esconde embaixo do tapete o grande problema? Porque enquanto não houver uma solução para o problema, grupos estão se beneficiando financeiramente, né? Hoje, por exemplo, a gente já ouviu aqui dizer o seguinte: um diretor de um presídio, ele desconhece totalmente o sistema presidencial, o sistema carcerário, mas ele vai para lá porque alguém indicou ele. Alguém indicou ele porque essa indicação tem interesse político, interesse financeiro, interesse até aqui, como o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio de Janeiro, o Camilo, falou, interesse de formação de Caixa 2. Então, enquanto, né, a gente vai mexer aqui, mexer ali, né, mas enquanto não for aprovada a PEC 308, que há 12 anos está dormindo, né, não vai ter uma solução para o sistema das penitenciárias. Agora, o governo é muito rápido, né? O governo quer aprovar a reforma da Previdência. Vai querer que a senhora que está aí me assistindo trabalhe até os 65 anos. Ou o senhor, para se aposentar, trabalhe 49 anos. É isso que ele quer. Mas não quer resolver o problema carcerário no Brasil. Marcelo, é difícil, né? Mas o que é que está acontecendo para essa PEC 308 não ser aprovada e passar 12 anos ali embaixo do tapete? Mauro, em meio à crise carcerária, é bom que todos saibam que, num primeiro momento,
essa PEC, ela tem todo um fator psicológico também por trás, né? Nós temos trabalhadores penitenciários que exercem uma função que, segundo a OIT, é a segunda mais perigosa do mundo e a mais estressante do mundo, que na verdade já são polícia, já exercem a função de polícia de fato, mas ainda não de direito por não estarem, né, inseridos no artigo 144 da Constituição Federal como polícia penitenciária, né? Você tem esses trabalhadores que se sentem desmerecidos, esquecidos pelo Estado, e essa PEC iria mexer justamente com essa questão psicológica. O agente prisional, a partir do momento que ele passasse a ter, né, a sua profissão reconhecida e regulamentada como polícia penitenciária, e é bom que se diga, Mauro, que isso não traria ônus nenhum para o Estado, isso não traria gasto nenhum para o Estado, isso já daria um plus, ele já sairia de casa para trabalhar mais feliz, porque ele iria dizer, o Estado brasileiro, o meu Estado, reconheceu a minha profissão, não só de fato, mas também de direito. Nós podemos também implicar outras situações na aprovação da PEC 308. Temos o bom exemplo aqui no Brasil, principalmente na atuação dessa Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Por que a Polícia Federal está tendo uma brilhante atuação? Porque ela tem autonomia para agir. Ela pode investigar o senador, ela pode investigar o deputado, ela pode investigar, inclusive, políticos do alto escalão em todo o Brasil. Temos exemplos aí de políticos influentes no país que estão presos agora, né? Estão presos. A PEC 308 ia trazer esse tipo de valorização para nós também, né? Acontece, por exemplo, nas polícias civis dos estados, que não tem autonomia para investigar, que o chefe supremo é o governador, ela de fato e de direito ainda não é uma polícia autônoma como a Polícia Federal, e você vê poucos corruptos, né, nos estados serem presos, porque as nossas polícias civis ainda não têm esse tipo de autonomia. Ou seja, o policial penitenciário também não tem autonomia para investigar o que está acontecendo dentro da prisão? Os crimes que acontecem dentro da prisão não tem. E são eles que conhecem tudo o que está acontecendo, porque eles convivem ali dentro, mas na hora da investigação ele não tem autonomia, a legislação não permite que ele faça isso. A legislação não ampara. E é bom que se diga que a partir do momento que a legislação amparar, né, como polícia penal, esse tipo de investigação, o tipo de inquérito dos crimes que acontecem ali dentro dos presídios, porque não se enganem, acontecem muitos crimes, né? Os nossos presídios viraram verdadeiros escritórios do crime em todo o Brasil. Isso desafogaria também os colegas da Polícia Civil, desafogaria a Polícia Militar. Eles podiam se focar na sua real função fim. Escritório de preparação de crime, né? Os nossos presídios viraram escritório. Porque eles já são a universidade do crime. Isso. Do jeito que atua a universidade do crime, agora o nosso companheiro Marcelo Gervásio está trazendo uma formação. Muitas penitenciárias brasileiras viraram escritório do crime. Lá dentro se prepara ações para agir lá fora. É isso, Marcelo? As pessoas não sabem, mas a maior parte das ordens para se agir aqui fora das facções saem de dentro dos presídios, né? Saem dentro dos presídios. A maior parte das articulações saem de dentro dos presídios. Pela nossa falta de estrutura, né? Acho que em torno de 90% dos nossos presídios não tem bloqueadores de celular, não tem a tela, isso é coisa simples, né? Como acontece muito lá na Paraíba, a tela de proteção no teto, para que os objetos ilícitos como celulares, como armas, como drogas sejam arremessados. Então vira um paraíso do crime. Os nossos presídios são paraíso do crime. E o Estado brasileiro esqueceu os nossos presídios, esqueceu os profissionais penitenciários, que como lá na Paraíba, nós temos colegas que trabalham há 35, 37 anos e não se aposentam, porque se aposentarem, perde 60% da sua remuneração, que é composta só de gratificações. E vale lembrar também que esse mesmo colega, ele ganha a mesma coisa que um colega que entrou há 5 anos ou há um mês, porque não tem um plano de carreira, não tem um plano de ascensão. É essa a situação do trabalhador prisional no nosso país. O Estado nos esqueceu.
e nos deixou relento. Gervásio, será que o Estado esqueceu ou o Estado age deliberadamente? Por que não aprovar uma PEC que está lá dormindo há 12 anos, que não vai trazer ônus para o Estado, mas muito pelo contrário, né? Vai fortalecer uma categoria profissional, vai reconhecer uma categoria profissional e pode, com o reconhecimento dessa categoria, ajudar substancialmente a melhorar as questões existentes nos presídios? Será que não é, né, intencional? Porque ao não reconhecer a ação do agente penitenciário, ele está transferindo a responsabilidade para a iniciativa privada. Ele está transferindo a responsabilidade de vender quentinha lá dentro para os presos, criar cantina, vender quentinha, né, fazer licitações de casaco de frio quando a gente tem uma temperatura de 50 graus. E parece que há um complô também do próprio Estado contra a regulamentação dessa PEC. Mauro, nós entendemos que o Estado brasileiro como um todo decidiu sucatear os nossos presídios, né, para que, chegando a certa situação de sucateamento, tenha isso como pretexto para poder privatizar os nossos presídios e, com isso, atender o interesse de algumas pessoas, né? É bom que se diga que todo presídio privatizado ele custa bem mais para o Estado, né? Então, assim, algo anormal, algo diferente está acontecendo aí, a sociedade precisa saber disso. E existe também um outro pensamento que não conflitua com esse primeiro, mas pode estar agindo junto, que também está muito ligado ao interesse das facções. É interessante para o crime que os presídios estejam desorganizados. E sabemos também que existem indícios de que as facções promovem, né, financiam alguns políticos no nosso país. Então, para esses setores, né, o setor privatista e o setor das facções que financiam campanhas de políticos no nosso país, não é interessante que o Estado moralize os nossos presídios. Não é interessante que o Estado fortaleça o sistema penitenciário. E a sociedade precisa saber disso, porque não tem como construir segurança pública de qualidade se não investir nos nossos presídios, se não contratar mais agente penitenciário, se não investir na regulamentação da profissão dos agentes penitenciários. Gente, a questão muito séria, é muito mais séria do que se possa imaginar, né? Nós acabamos de receber aqui uma denúncia de que em alguns pontos do país, né, facções criminosas financiam campanhas políticas. Existia uma suspeita, né? E aí que as facções criminosas que têm interesse financiam alguns políticos. E ao financiar alguns políticos, também financiam o interesse de que não seja aprovada a PEC 308. Marcelo, infelizmente, televisão é tempo, né? O nosso tempo está esgotado. Eu te agradeço a sua participação, agradeço a tua entrevista. É seríssima a situação. Enquanto isso, senhores deputados, senhores senadores, continuam colocando embaixo do tapete a PEC 308. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. E a você, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.